Oba, tudo bom? Vou mostrar para vocês o que está sendo a minha diversão de hoje. Essa escada aqui é o meu atual projetinho. Agora já está na metade do processo. Antes ela estava fechada com umas ripas tipo forrinho, tipo essa aqui. Fechando ela aqui, toda a lateral, parecia um caixotão. Acho que eu tenho aqui, deixa eu ver. Ela estava com esses forrinhos aqui, fazendo esse acabamento aqui em volta, mais ou menos assim, parecendo um caixotão isso aqui. Aí eu comecei arrancando essas partes aqui e aproveitei para revelar aqui a estrutura de aço que fica aqui. É uma escada com estrutura de aço e madeira, né? E ela tá chumbada em uma sapata de concreto aqui embaixo e ela vai entrar na laje ali em cima. A minha preocupação inicial era ver se não tinha ponto de ferrugem, então eu já dei uma verificada, não tinha nenhum ponto de ferrugem, então não precisei tratar o metal, ele já estava tratado. Eu só dei uma pintada, porque ele estava sem cor, estava com um cinza meio amarelado, desbotado. Então eu pintei de preto, eu cortei essa fresta aqui do lado de cá, porque eu queria fazer um passa-luz. Entrando pela porta, eu já saía de cara aqui embaixo dessa escada com aquele paredão de madeira que subia aqui, fechando e escurecendo essa entrada. Então eu já cortei esse passa-luz aqui, depois eu vou fazer as moldurinhas e tudo mais. O processo está pela metade ainda, tá? Tô dando talento ainda. Aqui embaixo também tinha o mesmo forrinho que estava descendo aqui, estava acompanhando, fazendo toda a volta disso aqui. Isso aqui era um degrau quadrado, pontudo, horrível. Vou colocar a foto aí para você ver. E aí eu recortei a madeira, recortei aqui o concreto também, né? Na talhadeira, para fazer a curva, acompanhando. E depois eu vou fazer um rodapé acompanhando também. E o principal foi a cor do piso. Ele estava muito escuro. Ele tinha sido encerado ou envernizado com um pigmento realmente muito escuro. Descendo a escada, mesmo com a luz acesa, ficava difícil distinguir o fim de um degrau e o começo do outro. Então o que a gente fez aqui primeiro foi lixar o degrau até revelar a madeira bruta. Depois a gente passou impregnante e verniz. E agora ela já está pronta para a gente continuar. Aqui nessa lateral, tá vendo esse armarinho aqui, esse triângulo aqui? Tinha 3 desse aqui, fazendo um tobogãzão aqui, né? 3 desse armarinho, que não, na verdade não é muito prático, não cabe nada e é de difícil acesso e ficava feio. Você olhando o conjunto, não ficava esteticamente bonito. Então arranquei 2 deles, deixei aquele que eu vou mudar o revestimento, mas vou manter porque ele ocupa um canto que eu não vou ter muita facilidade de acesso com a escada já no lugar. Quando ele foi montado, provavelmente a escada não estava. E aqui o resto, o que eu estou fazendo? Eu fiz essa estrutura de madeira, com essas ripinhas, tudo de reaproveitamento, viu? Ah, isso é muito importante. Eu não estou comprando nenhuma madeira, isso aqui é tudo reaproveitamento. É ou pallet que eu peguei na rua e cortei e estou aparelhando aqui em casa, ou é outros móveis que eu desmontei e estou reutilizando, até prego. Até prego, parafuso, estou reutilizando. Então, com essa estruturazinha aqui, eu vou fazer uma moldura para eu poder fazer um fechamento decente. Aqui vai um baú com 2 portinhas, uma parede decorativa, ali um outro fechamentinho. Para você conseguir visualizar o que eu tenho em mente, eu tenho um projetinho aqui que eu estou seguindo. Na verdade é um desenho, né, que eu fiz. Eu acho que é viável, não é? Além disso, eu vou fazer iluminação nessa escada, vai ficar um negócio show de bola. Aqui eu tenho, então, diversas peças já numeradas que eu fiz para fazer o acabamento lateral do degrau. São todas feitas com madeira de pallet. E elas vão fazer todo o acabamento da lateral dos degraus. Essa parte é a parte que vai ficar escondida, por isso ela está mais bruta. Mas a parte exposta vai ficar lisinha, bonita assim. Claro, tem os detalhes da madeira, mas isso que dá o charme. Então aqui eu estou usando, nesses degraus, impregnante e verniz à base de água. Foi muito bom ter escolhido os produtos à base de água por causa do tempo de secagem. Principalmente porque se trata de uma escada e a gente precisa passar por ela.
O impregnante, então, tem um tempo de secagem de 3 horas entre demãos e a cada secagem eu passava uma lixa 180 para tirar as irregularidades antes de seguir com a demão seguinte. Já o verniz tem um tempo de secagem um pouco maior para poder pisar, que seria de 24 horas. E para você poder deixar o objeto, que nem eu estou deixando a lata assim, repousada em cima da madeira, de 1 semana. É muito tempo. Então, para a aplicação do verniz, principalmente, eu tive que fazer um malabarismo aqui. Porque como se trata de uma escada, é um lugar de passagem, eu não poderia imobilizar a escada durante 1 semana. Ou nem durante um dia, fica inviável. Então o que eu fiz? Eu peguei uma fita e degrau sim, degrau não, eu passei uma fita. Nessa eu não ia passar o verniz. E na seguinte eu ia passar o verniz, na outra fita, na outra verniz, na outra fita. Então enquanto o verniz seca, eu consigo pelo menos pisar na escada nos degraus que estão com a fita. A fita no caso aqui é meramente indicativa, para saber onde eu vou pôr o pé. Não está protegendo o degrau contra respingo, contra nada. É só indicativo. Então eu fiz a escada assim, alternadamente. Degrau sim, degrau não. Aí agora você na sua casa deve estar se perguntando: por que as minhas latas estão amassadas desse jeito? É que depois que eu começo a usar o produto, eu amasso ela para eliminar o máximo que der de ar da lata, para quando eu fechar, o produto ficar quase até a tampa e ter menos risco de ressecar. E eu não vou mostrar a marca do produto porque eu não estou recebendo nada para isso, mas eu não peguei os produtos mais baratos, não. Peguei produtos de qualidade porque eu queria fazer um trabalho que durasse bastante tempo. E esses aqui, em aplicação no interior da casa, tem durabilidade de até 20 anos. Aqui eu já separei um pouco de madeira que eu vou usar no revestimento. Isso é tudo madeira de pallet e não é do pallet melhorzão, daqueles pallets mais robustos nem nada. Isso aqui é dos pallets mais levinhos, porque é uma madeira fina que eu vou usar para acabamento. Dos pallets mais robustos mesmo, vieram essas madeiras que eu cortei para fazer a estrutura. Eu tive que cortar porque eram pranchas muito largas. Outra coisa aqui é que as paredes são muito tortas. É tudo torto e até as verticais são tortas. Essa aqui, como faz a curva aqui, ela abre aqui, não sei se pela lente da câmera dá para ver. Ela abre aqui e depois ela fecha ali a curvinha lá em cima.
Tô de volta. Então, eu tinha passado antes 3 demãos de impregnante na parte interna das ripas. Aí eu parafusei elas no lugar, lixei as emendas pelo lado de fora para não ficar nenhum degrauzinho quando passar a mão assim, para ficar bem lisinho. E agora eu vou passar impregnante na parte externa também. Por hoje porque acabou a matéria-prima dos meus pallets, só sobrou esse palletzinho aqui, mas ele é mais fino do que o que eu estou usando ali, então não vai servir. Então estou suspendendo agora até achar mais pallet.